Graça e paz. Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, estamos nesta manhã diante de Ti, Senhor. E somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos de Ti esta manhã. Precisamos da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa para salvar nossas almas. Nos ajuda esta manhã. Queremos humilhar os nossos corações diante do Senhor. Faça-se a Tua vontade, Senhor. Nos traga entendimento, nos traga revelação, Senhor, da Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 1. Esta manhã, enquanto louvávamos, o Senhor, o Espírito Santo nos fez lembrar desta palavra. E essa palavra, ela traz um direcionamento para a nossa vida, para a vida de todo filho de Deus. Essa palavra não é para alguns, são para todos. Todos que foram chamados, todos que estão em Cristo, todos que foram colocados no corpo. Essa palavra é para ele. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero fazer uma pergunta à igreja, Nós devemos considerar essa palavra, O Senhor nos chamou para um fim, para um propósito. E qual foi esse chamado do Senhor? Ele nos chamou para a comunhão, para estar juntos, para estar perto, para andarmos juntos. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos, e a mim mesmo também, claro, temos atentado para esse chamado? Temos dado atenção a esse chamado do Senhor? Se eu for essa manhã avaliar, ou pedir para o Espírito Santo avaliar a minha vida dentro desse chamado, como tem sido, Eu tenho passado a maior parte do meu tempo envolvido com o quê? Com as minhas coisas, com o meu trabalho, com a minha vontade, Eu tenho gastado o meu tempo, ou eu tenho aplicado o meu tempo em quê? Então aqui o Paulo, ele fala aos irmãos e mostra aos irmãos que o Senhor tem nos chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o chamado do Senhor. Todos nós fomos chamados para essa experiência. Mas a diferença, irmãos, é o tempo que eu estou diante dele. Então, qual tem sido o meu tempo diante do Senhor? Porque esse chamado é importante, é importantíssimo esse chamado. Esse chamado que vai transformar a minha vida. Nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Nos chamou para estar em Cristo. Nos chamou para andar em Cristo. Nos chamou para ouvir a Cristo. Porque comunhão, ela é uma série de coisas. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, irmãos, em 1 João.
1 João capítulo 1, aqui mostra que a comunhão, ela gera várias experiências na nossa vida. E para termos uma comunhão perfeita com o Filho de Deus, essas coisas têm que estar na minha vida, irmãos, assentado na minha vida. Eu devo ter essa prática diária na minha vida, para uma comunhão perfeita com o Filho de Deus. Porque essa comunhão com o Filho de Deus não é algo teórico, é algo experimental, é algo de viver. Eu posso descrever essa comunhão com palavras, mas isso não vai transformar a minha vida. Mas quando eu tenho essa comunhão de viver com Ele, isso muda a minha vida, irmãos. Muda a minha vida completamente. Primeiro João capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então os discípulos aqui, os apóstolos aqui, irmão, João mostra para nós que todos esses irmãos foram chamados para a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É o mesmo chamado para a vida da igreja. Mas aqui tem uma série de coisas. Eles contemplaram o Senhor, os seus olhos viram o Senhor, eles tocaram da palavra da vida. Então, esse chamado para a comunhão com Jesus Cristo é revelado quando nós contemplamos, quando os nossos olhos veem e quando as nossas mãos tocam no Senhor, quando nossos ouvidos ouvem o Senhor. Então tudo isso, irmãos, essa relação faz parte de alguém que anda com o Senhor. Porque isso nos mostra uma comunhão perfeita com o Filho de Deus. Eu posso falar, eu estou andando com Cristo, mas nunca tocamos em Cristo. Eu estou andando com Cristo, mas nunca ouvimos a Cristo. Nunca vemos a Cristo. Nunca contemplamos a Cristo. Então, a nossa caminhada não está sendo real. Eu não estou cumprindo o meu primeiro chamado. O Senhor nos chamou para estar com Ele. E esse chamado, todas essas coisas é inserido, irmãos. O que prova que eu estou com Cristo é quando alguém olha para mim, como aconteceu com Pedro. Quando Pedro negou o Senhor, ele fugiu. E alguém chegou para ele e falou assim: mas você é um deles. Você fala como eles. O teu jeito é um jeito igual ao deles. Então a vida com o Senhor nos envolve e nos transforma, irmãos. E nos transforma. Então a igreja ela tem que estar atenta nesses dias. Se tem alguma coisa na tua vida que está consumindo esse chamado, pare imediatamente, irmãos. Porque Deus não vai nos dar nada que nos afaste dele. Mesmo que seja uma coisa que vai me trazer um benefício pessoal, não importa. Nada pode, irmãos, nos afastar desse chamado. Nós estamos vivendo um tempo muito especial. É um tempo raro. É um tempo que antecede a vinda de Cristo. E Cristo quer estar com a igreja. Cristo quer caminhar com a igreja.
Cristo quer ser contemplado pela igreja. Cristo quer ser visto pela igreja. Cristo quer ser ouvido pela igreja. Cristo quer ser tocado pela igreja, irmãos. Então, se eu não estou na presença dele, como que essas coisas podem ser reais na minha vida? Vamos abrir aqui no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 5. Todos acharam? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Como que Enoque alcançou esse testemunho que agradara a Deus? Ele andou todos os dias da vida dele com o Senhor. E chegou num determinado momento, Enoque já não mais era. Procuraram Enoque, Enoque já não estava mais entre nós. Deus o tinha transladado. Ele se fez um com o Senhor. Então essa caminhada nesse tempo que a igreja precisa avançar, caminhar com Cristo, nesse chamado até sermos transformados. E de que forma? De glória em glória, de fé em fé. Mas isso é obtido, irmãos, caminhando, tendo comunhão, estando juntos. Aonde Cristo está, ali estou eu. Lembramos daquela experiência de Josué, quando Moisés saía para a tenda, Josué sempre estava ali, observando, e ele via a glória do Senhor descendo ali dentro sobre aquela tenda, e o coração dele ardia e desejava, mas isso ele foi mudando a vida dele, irmãos, até o dia que o Senhor o chamou e deu a ele uma responsabilidade diante de todo o povo. Mas, irmão, se ele não tivesse naquela tenda todas as vezes, todos os dias, ele amava, ele desejava, ele via a glória de Deus descendo ali sobre a tenda, sobre Moisés. Ele não entrava, mas ele estava ali. E nós temos que estar, irmãos, à porta da tenda do Senhor, esperando nele, esperando na sua glória, até que sejamos transformados. O dia mau que nós estamos vivendo, irmãos, ele tem um propósito de nos tirar da porta da tenda, de nos tirar de frente com a glória do Senhor. Esse é o propósito do dia mau, e nós precisamos entender isso. Nos refugiar no Senhor, não sair da sua presença. Os profetas do passado, eles oravam e diziam: vive o Senhor, que perante a face estou. Eles não saíam diante da face de Deus. E a igreja nesses dias, ela não pode, irmãos, sair diante da face do Senhor.
Então Enoque aqui, ele caminhou com o Senhor. Ele viveu com o Senhor. Se nós abrirmos aqui no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5, a partir do verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. 65 anos viveu Enoque e gerou Matusalém. O que aconteceu depois que ele teve esse filho? Verso 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que glória, irmãos! A igreja precisa ser tomada por Deus. Devemos caminhar com Deus até sermos a igreja ser tomada por Ele. Precisamos atentar a ser obedientes a este chamado do Senhor. O chamado para comunhão com o seu Filho Jesus Cristo e com o Pai. Esse é o nosso chamado principal. Não podemos ocupar o nosso coração com outro chamado. O nosso chamado para andar com o Senhor, devemos priorizar esse chamado. Porque esse chamado que vai me transformar. É esse chamado que um dia o Senhor nos tomará para Ele. Devemos permanecer, como Josué permaneceu, irmãos. Vamos abrir aqui em Êxodo 33. Verso 11. O Senhor está nos chamando essa manhã, irmãos. Nos chamando para ouvir o seu chamado. Precisamos voltar para o Senhor, a esse chamado. Não ocupe teu coração com outras coisas, a não ser com o chamado de Deus. Não sobrecarregue o teu coração com outras coisas, mas deseje no seu espírito a experimentação desse chamado. Amém? Êxodo 33, verso 11. E falava o Senhor. Vamos ler a partir do verso 9, irmãos. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Aonde estava Josué? No meio da tenda. Nunca se apartava. Irmãos, essa é a palavra do Espírito para a vida da igreja. Nunca se apartar da presença do Senhor. Se tem alguma coisa que você esteja fazendo que está te impedindo, pare. O mais importante e a prioridade é estar perante o Senhor.
aonde o Senhor se manifesta, irmãos. Aonde o Senhor visita. Então Josué estava acostumado de ver aquela nuvem descendo toda vez. E ele desejava aquilo. Ele desejou dia e noite, irmãos, porque nunca se afastava. Quem prepara a nossa vida é a presença do Senhor. Homem nenhum é preparado longe do Senhor. É só na presença de Deus. Então Moisés se punha nessa tenda sempre. É chamada a tenda do encontro. E ali o Senhor o visitava. Ali o Senhor se manifestava. E Josué só observando, irmãos. Josué só observando. Lembra que nós lemos lá em 1 João? Os nossos olhos viram. Nossos olhos precisam ver. Ver ao Senhor. Enoque também caminhou com o Senhor. Ele via o Senhor todos os dias. Porque se de alguma forma, irmãos, eu olho para mim, ou olho para qualquer circunstância, eu vou desviar. Eu vou desviar. Então é algo constante e permanente. Esse chamado não é só para domingo. Eu estou cansado, eu estou cheio de lutas, eu vou fazer alguma coisa para aliviar essa carga. Irmãos, essa carga é aliviada, sabe aonde? Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o caminho, o Filho de Deus que tem nos chamado para a sua comunhão. O mundo fala, né? Está estressado, vai pescar. Isso não é um bom conselho para o Filho de Deus, irmãos. O bom conselho para o Filho de Deus é ir à presença de Deus. É ver o exemplo de Enoque, é ver o exemplo de Josué, é ver o exemplo de Noé que andava com Deus. Ainda diante de uma geração má, incrédula, infiel, depravada, mas ele andava com Deus. Vivemos dias maus? Sim, vivemos dias maus. Basta cada dia o seu mal, mas há uma saída para nós. É andar com Deus. É viver perante a face do Deus vivo. E nós seremos transformados. Saiba, irmãos, que quando o Senhor nos transforma, aquele dia mau estará bem longe de nós. Quanto mais nos assemelhamos ao Senhor, mais longe está de nós o dia mau. Ló experimentou as campinas, não foi? Ló não desejou, não quis, não escolheu voluntariamente as campinas? Sim ou não? Sim. E o que aconteceu com Ló? Devagarinho, ele ia armando a sua tenda mais perto de Sodoma. Ele não percebeu, porque as campinas é um lugar agradável, é um lugar que tem paz, é um lugar que agrada a minha alma, é um lugar que me satisfaz, mas eu não percebo que eu estou armando a minha tenda mais próximo do mundo. As campinas, irmãos, sabe o que ela gera em nós? Descuido, falta de vigilância. Eu não percebo mais o perigo, porque eu estou tão satisfeito com isso. Daí fica igual a igreja de Laodiceia. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, a experiência do Espírito Santo é de nos aproximar em Deus. É de nos aproximar cada dia com o Senhor.
Porque esse é o desejo do Senhor. Ele nos chamou e nos fez um povo seu, para viver junto, para viver perto. Então o Senhor quer cortar o vínculo do mundo, que tenta nos atrair com as suas armadilhas, com as suas astúcias, com as suas ofertas. Então o Espírito Santo essa manhã, irmão, diante de tanta bênção que o Senhor já nos derramou nesta manhã sobre a vida da igreja, a nossa alegria deve ser caminhar com o Senhor. O Senhor falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o chamado para a igreja, andar na presença do Senhor. E é a presença de Deus que vai nos aperfeiçoar, que vai nos fazer ser perfeitos. Paulo fala ainda que não sejamos perfeitos. Mas uma coisa ele fazia, aquilo que ele tinha alcançado diante do Senhor, ele andava. Ele não tinha recebido todas as coisas, certo? Mas aquilo que ele recebeu, ele andava. E é isso que nós recebemos da parte de Deus. Quando nós andamos nela, isso nos faz perfeitos, irmão. Naquilo que nós alcançamos. Eu não sou perfeito naquilo que eu não alcancei. Mas aquilo que eu já alcancei, me torna perfeito. Eu tenho que atentar para isso. E o inimigo das nossas almas, ele tenta nos distrair. Com falsas modéstias, irmão. Falsa modéstia. Mas você não pode falar que você é perfeito, porque ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. Quem já ouviu esse ditado? Mas a igreja está em quem? Então eu não posso ter uma outra visão a não ser que em Cristo, naquilo que alcançamos, nós somos perfeitos. Então a nossa mente, sim, ela tem que ser renovada, para que nós sejamos transformados. E essa é a palavra que o Espírito Santo tem insistido com a igreja. Então, atentar, irmãos, para o chamado do Senhor na nossa vida. Porque às vezes eu quero dons, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tantas coisas, né? E nós esquecemos do chamado. Precisamos priorizar o chamado. Esse chamado de viver com Ele, de estar com Ele. Amém? Podemos, irmãos, de forma alguma, achar que esse chamado é só para alguns, né? Mas o chamado do Senhor é para todos nós. Vamos abrir no Salmo 115. Salmo 115. Todos acharam? Vamos ler. Aqui fala dos ídolos, né? Vamos ler a partir do verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam.
Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Esses são os ídolos das nações. Amém? Ídolos de pau, de pedra, criado pela mão do homem. E no verso 8, diz assim: a eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, isso é um exemplo para a nossa vida. Se aqueles homens que constroem aqueles ídolos se tornam semelhantes, um Deus de pau, um Deus de pedra, quanto mais nós que servimos um Deus vivo, se nós vivermos diante dele, seremos sim, irmãos, transformados. Transformados. A sua imagem no Espírito, irmãos. No Espírito. Então nós temos que atentar, sim, por esta obra que o Senhor está fazendo na vida da igreja. Não podemos, irmãos, perder de vista isso. Não podemos perder de vista. Sabendo que o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim, dia e noite. O Senhor não para. O Senhor disse assim: meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. Jesus está trabalhando, está edificando a sua casa, dia e noite, para nos trazer entendimento, uma revelação do que Ele está fazendo. Então, irmãos, assim, é tempo de mudança na nossa vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. Não tomar a forma do mundo. Porque a transformação, irmãos, é o seguinte: ela não para. Se é de um lado ou do outro, ela não para. Se é transformar segundo o mundo, ela está trabalhando. Se é transformar segundo o Espírito, ela está trabalhando. Não para. Ou a transformação nos impulsiona para o céu, ou a transformação do mundo nos impulsiona para trás. Dizer: eu estou parado, eu dei um tempo. Não é um jogo de futebol, não é um jogo de basquete, que dá um tempo, que para a jogada, não. Ou se avança, ou retrocede. Mas o Senhor nos chamou como aqueles que avançam, irmãos. Avançam. Eu queria ler um texto com os irmãos também, em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Ora, o Espírito do Senhor, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Que liberdade é essa? Eu fazer o que eu quero, como quero, do jeito que eu quero? Dar a minha opinião? Não. Pelo contrário. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o trabalho do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. De sermos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito de Deus. Mas nós precisamos estar diante do Senhor.
Nós precisamos entender isso. Ninguém fora do Senhor é transformado. Ninguém fora do Senhor é bonzinho, irmãos. As boas obras de quem está fora do Senhor não são boas. Porque as verdadeiras obras, boas obras, vêm do Senhor. Não são nossas. Né? Não são nossas. O homem nunca teve boa intenção, boas obras, né? Visto Jesus vindo, e o homem faz o quê? O prende e o mata. O homem não tem boa vontade. É a boa vontade de Deus para com os homens, dando Jesus Cristo. A única coisa que o homem consegue fazer é destruir aquilo que o Senhor tem construído. Não estão compreendendo? Então vivemos um tempo tão especial para todos nós. Não é só para alguns, irmãos. É para toda a igreja. Um tempo que o Senhor quer ser visto. Um tempo que o Senhor quer caminhar conosco. Um tempo que o Senhor quer falar, quer sentar conosco, nos ensinar. Esse é o tempo de Deus para a vida da igreja. Amém? Nós, irmãos, o sentimento que deve estar no nosso coração é um sentimento de desejo de viver para o Senhor, irmão. Aqui no livro de Hebreus, no livro de Hebreus, todos acharam Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? É uma pergunta. Por quem o Senhor, mas com quem o Senhor se indignou durante os 40 anos? Ele responde: não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então que nós não sejamos incrédulos, irmãos. Que haja em nossos corações crentes. Que o Senhor nos chamou para a comunhão. O Senhor nos chamou para estar juntos. Para andar lado a lado. Para viver diante da sua face. O que nos afasta do Senhor é uma coisa só, é o pecado. A incredulidade é um pecado. A desobediência é um pecado. Então o Senhor nos chama para andar diante dele, mas eu o resisto. Então isso é a única coisa, meus irmãos, que nos faz se afastar do Senhor. Amém? Então qual que é o chamado do Senhor para a nossa vida? Comunhão com Ele. Então, todas as vezes que você pensar em desanimar e você achar que você está só, você lembra que o Senhor te chamou para a comunhão com Ele. E por que você não vai? O Senhor está lá. O Senhor sempre está lá. O Senhor sempre esteve lá. O Senhor nunca deixou o seu lugar. Esse é o propósito, irmãos, lá do princípio. Lá do princípio. Não foi isso que nós lemos em João?
Mas você atentou para uma palavrinha que tem lá em 1 João? Tem uma palavrinha muito especial ali, bem no comecinho. Que faz, como diz Olívio, que faz toda a diferença. O que era desde o princípio. Isso já estava no coração do Senhor desde o princípio, irmão. Não foi agora que surgiu essa ideia. Desde o princípio. Que maravilha para a nossa vida, irmão. Desde o princípio o Senhor desejou. Já estava dentro do coração dele. Não surgiu agora. Amém? Então, quando você estiver achando que está só, lembra. O Senhor te chamou para a comunhão. Ser companheiro. Ser alguém que ele possa repartir o que está dentro do seu coração. O Senhor deseja nos ensinar em todo o tempo, irmão. Se o Senhor ensinou os seus discípulos quando ele estava para morrer, ele ensinou para os seus discípulos o que ia acontecer com ele, que ele ia ser entregue, nas mãos de quem ele seria entregue. Ele ensinou isso para os discípulos. Nós lemos agora cedo, o irmão Joe leu lá em Marcos. Quanto mais acerca da sua vida, ele quer nos ensinar. Mas você precisa, irmãos, lembrar disso, ter comunhão com ele. Quando a tua alma dizer assim, você está cansado, você faz alguma coisa para você relaxar. Você lembra assim, não, o Senhor me chamou para a comunhão com ele. Então eu vou ao Senhor. E lá eu encontro nele o que vai me satisfazer, irmãos. Não podemos substituir a presença do Senhor com métodos de satisfação própria. Eu vou relaxar. Se eu vi uma pessoa falando, não é do nosso meio, é do meio cristão do Brasil, bem conhecido ele. Diz que é pastor, mas é um pastor meio coach assim. Eu acho que ele é mais coach do que pastor. Acho que ele tem pouca coisa de pastor, mais do coach. Que ele e a mulher dele, quando estão muito cansados, muito estresse, né? Eles põem uma musiquinha secular para relaxar. Pôr uma musiquinha secular para relaxar. Substituem a comunhão com Cristo. Substituem o verdadeiro refrigério. A lei do Senhor, ele refrigera o quê? A nossa alma. Minha alma está pegando fogo. Vou às Escrituras, vou ao Senhor, e ele vai refrigerar a minha alma. Vai aquietar a minha alma. O salmista fez isso. Fiz calar e sossegar a minha alma. A nossa alma precisa ser refrigerada, mas com a presença do Senhor. Não ouvir uma música secular, lenta, irmãos. Irmãos, nada vai me respaldar. Eu posso estar sozinho com a minha mulher dentro da minha casa, fechado na minha tenda, mas não me respalda. Eu ouvi uma música do mundo para me relaxar. Não justifica. É substituir a Cristo. É substituir o refrigério de Cristo. Então nós temos que sempre olhar para Ele, olhando para Jesus. Quanto tempo eu devo estar olhando para o Senhor?
todo tempo, em todo tempo, olhando para Jesus, em todo tempo, irmãos. Se é indo, se é vindo, se é deitado, se é levantando, em todo tempo eu devo estar olhando para o Senhor, em tudo que eu fizer. Não substitua na tua vida o refrigério de Cristo. E tem muitos supostos louvores que tem na internet que nós ouvimos, né? Essa semana mesmo, nós estávamos lá em casa, eu, a Sara, o João e a Gil conversando, os louvores estavam passando lá no YouTube, de repente, meus ouvidos, uma melodia. Eu falei, eu conheço essa melodia, não é crente essa melodia. Eles pegaram a melodia da música do John Lennon, Imagine, e botaram uma letra em cima. E aquilo eu comecei a ouvir. Opa, tem alguma coisa. A Sara testemunha. Eu levantei e falei, fui lá e desliguei. Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Amém. Fala para a tua alma isso. Amém. Fala para a tua vontade, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Sabe, busca Ele e a tua alma vai se acalmar. O fogo da tua alma vai se aplacar e virar um refrigério. Não é Ele que refrigera a minha alma? Refrigera a minha alma. Esses pastos verdejantes, irmãos, é o Senhor. É o Senhor. É a comunhão com Ele. Não substitua, irmãos. Estou muito cansado, já programei uma viagem. Essa viagem vai ser excelente. Eu vou ver muitos lugares. Eu vou curtir, né? Você volta com a cabeça cheia, irmãos, contaminado. Hoje tudo tem que estar aos pés do Senhor, porque senão eu volto contaminado. Desfrute da comunhão com Cristo. E o Senhor te levará a lugares que vocês desconhecem. Lugares celestiais. Paulo falou, olha, eu ouvi palavras que não é lícito ao homem dizer. E nós queremos ouvir as mesmas coisas nas nossas férias? Vamos ouvir palavras inefáveis, irmãos. Palavras celestiais, lá do terceiro céus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, bendito Tu és essa manhã. Louvado seja o Teu santo nome. Seja o Senhor engrandecido entre nós. O Senhor nos chamou para a comunhão. E a comunhão com o Teu Filho Jesus Cristo. Queremos atentar para esse chamado, Senhor. No nosso dia a dia, não só no domingo de manhã, mas no nosso dia a dia, Senhor. Amém. Ao retornar para nossas casas, Senhor. Não queremos simplesmente chegar em casa e dizer, bom, já cumpri o meu dever, agora só no próximo domingo. Senhor, o Senhor nos chama para estar com o Senhor todos os dias, todas as horas, Senhor. O Senhor nos chamou para andar contigo, o Senhor chamou a igreja para andar com o Senhor como Enoque, Senhor. Nos ajuda a compreender, Senhor. Faz calar e sossegar a nossa alma, Senhor. A nossa alma nos dá muita ideia, Senhor. E todas essas ideias substituem o Senhor. Nós queremos uma vida no Espírito, Senhor, que nos leva a andar, a provar, a desfrutar, a ouvir, a contemplar, a tocar no Senhor. Essas coisas que nos transformam, Senhor. Oh Deus, queremos ver o Senhor em nós. O Teu testemunho levantado na igreja. O Teu testemunho levantado na vida do outro. Oh Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo Teu agir no corpo, Senhor, na vida dos irmãos. Cada testemunho, cada palavra que foi compartilhada esta manhã, pela ceia, pelos louvores, pelas orações,
tudo seja para a tua glória, para o louvor do teu santo nome, Senhor. Enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos da tua pessoa, Senhor, da tua vida, Senhor. É isso que nós desejamos, Senhor. É isso que a igreja de Moarama deseja, ser cheia da presença de Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por esse momento, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos e entregamos tudo nas tuas mãos. Amém, Senhor.